Olá, pessoal! Oi, pessoal! Espero que estejam bem. A gente está muito animada com esse nosso 8º episódio, é isso? 8º episódio, Desenrola, vai beber! E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que é difícil as pessoas não se identificarem, não é mesmo? Sim, muito difícil. É muito comum. Muito comum, que é dependência emocional. Então, fica aqui com a gente, já curte esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que é dependente ou que tem alguém dependente na família, na amizade. O que mais? Comenta. Se inscreva no canal. Aciona o sininho. Isso mesmo, para receber as novidades e acompanhe os episódios que já estão lá disponíveis no canal com a gente. E se por acaso você tiver uma história da sua vida, um problema, alguma coisa complexa que você está aí se debatendo e gostaria de dividir, para a gente ler a sua história de forma anônima, a gente troca os nomes, pode ficar tranquilo, manda no nosso e-mail, que é o desenrolabb@gmail.com. Isso mesmo, gente. Então vai ser muito legal se vocês puderem participar. A gente está aqui também à disposição para fazer uma discussão bem bacana sobre a história que vocês têm aí para dividir com a gente. Às vezes a gente está aí conversando na vida e as pessoas trazem histórias pra gente, querem conselhos de uma psicóloga, de uma psicanalista. Então agora a gente está oferecendo esse espaço, aproveitem. Isso mesmo, é isso aí. E sobre dependência emocional, Gisele? Dependência emocional, hein, Té? Então, você, Gisele, conta pra mim. Você... Quem não é um pouco dependente emocional, não é isso? É. E aí a gente pensa que depender, né? A gente depende desde quando a gente nasce, a gente depende do outro, né? Quando bebezinho, né, na infância, a gente tem essa dependência absoluta. Então, ao longo da vida, a tendência é que isso vá mudando, a gente vai ficando cada vez mais independente e a gente consiga vivenciar o mundo de uma maneira mais autônoma. Só que o que acontece, né, Té? Algumas pessoas não desenvolvem esse amadurecimento emocional para viver uma independência emocional, né? Então, a pessoa acaba precisando do outro para poder desenvolver, para poder realizar projetos da vida, para poder se sentir amado, né? E isso tem muito a ver com como a gente construiu os relacionamentos na infância, como como os nossos pais, as pessoas que a gente conviveu, desenvolveu isso com a gente também ao longo da infância, né? Então, isso acaba refletindo nos relacionamentos na vida adulta, nesse grau, se eu posso dizer assim, de dependência que a gente vai desenvolver, dependência emocional do outro que a gente vai desenvolver ao longo da vida, né? Então, assim, acho que basicamente a gente sai de uma dependência absoluta e a gente vai construindo, né, uma independência emocional de tudo aquilo que a gente está vivenciando. Eu gosto sempre de pensar que tudo quando a gente está falando assim de saúde mental, personalidade, transtornos, enfim, é sempre importante a gente pensar nesse espectro, né, Gi? Que a gente fala muito isso no espectro autista, mas acho importante a gente pensar em todas essas possibilidades como espectros. Então, como a Gi falou, né, os graus de dependência, né, existe uma faixa que a gente considera saudável, né, que é do ser humano, a gente é do coletivo, a gente precisa uns dos outros, né? Então que isso tá tudo bem, isso é saudável e é esperado. E existe ali, a partir de um tanto, né, de dependência, que aquilo começa já a chamar uma atenção, que é o que a gente vai falar hoje, não é? Então, é quando a gente olha para uma pessoa ou até olha para si mesmo e se percebe tendo muita necessidade da companhia do outro, né, da presença o tempo inteiro, por exemplo, de alguém, ou para fazer coisas. Então, a gente também estudou o assunto, né? Sempre que a gente vai trazer um assunto, a gente acaba estudando, lendo coisas para além da nossa prática clínica.
E tem um artigo que eu achei bem interessante, que é uma revisão literária, que vai tratar desse assunto, da Denise Catrica-Labution e da Amanda Muglia-Weschler, que elas classificam ali, né, segundo a literatura, então ela se baseia em muitos artigos, como 4 tipos de dependência. Então, eu acho isso interessante da gente entender, que seria a dependência motivacional, ou seja, pessoas que precisam do suporte e da orientação de outras pessoas, ou de uma pessoa específica. Que acaba delegando também o poder de decisão para o outro, né? Que delega o poder da decisão para o outro. Da vida. Então, assim, eu dependo que o outro faça para mim ou que ele me motive a fazer aquilo, porque eu não consigo ter essa automotivação, esse desejo por mim. Eu preciso que o outro fique falando, seria muito bom você fazer isso, né? Porque por mim eu não faria. O afetivo, que é algo que a gente percebe muito claramente nessas relações amorosas, né? Então, que precisa estar sempre na companhia de alguém. Que não faz nada, não sai para um encontro com os amigos sozinho, porque está sempre vinculado à vida social, está sempre vinculada ao outro. A um parceiro ou uma parceira específico, né? Então, eu limito todos os meus afetos àquela única pessoa. E acaba até muitas vezes, né, vivendo a vida do outro, né? Então, assim, você não tem uma relação própria de confiança consigo, né? De fazer planos e projetos fora essa pessoa. Você acaba vivenciando tudo que ela está fazendo, o que ela gosta de fazer, você acaba entrando e não separando. E aí, vamos pensar no outro lado da moeda, que é ou eu vivo a vida do outro e sigo o outro, ou eu exijo que o outro viva a minha vida. Né? Então, e às vezes isso é um casal. Né? Eventualmente, quando a gente encontra relações de dependência, a gente vai perceber que uma pessoa é mais submissa à outra e a outra é mais dominante, mas que ambas têm essa relação de dependência emocional. Não, então, e é muito interessante, porque, de fato, na infância, quando você desenvolve esse amadurecimento emocional, né, no ambiente, enfim, o que você não consegue desenvolver, então se ficou algum medo do abandono, alguma questão que ficou ali, ela vai retornar depois, a repetição que a gente fala, ela vai retornar de alguma maneira que você vai se vincular a pessoas que ajudem você, ou ajudem, né? Ou você imagina que ajude a lidar com esse medo. Então você vai encontrar, vai se vincular, é o que até está dizendo, né? Nessa relação de dependência, você se vincula para retornar aquele sentimento que você não conseguiu cuidar na infância, né? Talvez a gente fala, né? Talvez até um trauma, um distúrbio que ficou ali, e aí você acaba se vinculando a essa pessoa que traz que às vezes é até uma relação tóxica, né, Té? Mas fica porque tem essa relação de dependência. Exatamente. E assim, não só um trauma, mas também alguns comportamentos que são transgeracionais, ou seja, eles vão se repetindo, não é? Então, não necessariamente eu passei por algo muito marcante que gere medo e essa angústia, mas eu tinha, por exemplo, uma mãe que ela se comportava daquele jeito, provavelmente porque a avó, né? Então, assim, isso também pode ser que tenha tido traumas lá atrás e que isso vá se propagando e que eu não perceba na minha vida nada traumático nesse sentido, mas quando eu começo a pensar, eu falo, nossa, mas a dinâmica dos meus pais era muito assim, por exemplo, não é? Então a gente acaba repetindo isso, a gente não consegue, a gente acha que o nosso papel é viver daquele jeito, eu só sei viver assim. Na verdade, a gente acha também que escolhe as relações, né? Escolhe as pessoas com quem a gente vivencia relações afetivas e amorosas. Mas, na verdade, tem muito disso, da gente se vincular com pessoas que lembram, porque a gente busca o que a gente conhece, o conhecido. Então, você se vincula com pessoas que lembram essa relação que você tinha com o pai e com a mãe, né? E a gente vai fazendo isso meio que inconscientemente. Sim. Por isso a repetição, né?
Exatamente. Então, essa coisa mesmo da gente olhar alguns padrões, né, de relacionamento. Nossa, minha primeira relação, meu namorada era assim, assado. Depois tinha outra cara, mas quando você vai ver, a dinâmica vai indo para aquele jeito, né? Então, é o que a gente costuma falar, que é uma relação confortável, não necessariamente de conforto afetivo, mas pelo conhecido, como a Gi falou. Então, aquele é um lugar que eu conheço. E aí, é isso, né? São relacionamentos muitas vezes que vão ficando tóxicos por essa dinâmica. Sim. Outra característica, né, outra forma de dependência emocional seria a comportamental, né, segundo esses artigos, que seria, por exemplo, de submissão nas relações interpessoais. Então, por exemplo, vamos pensar no ambiente de trabalho, né? Não necessariamente algo afetivo ali, mas no ambiente de trabalho eu acabo não tendo opinião própria. Eu fico sempre meio à sombra, porque eu não me sinto segura o suficiente para me colocar. Então, na dúvida, eu sigo as pessoas, né? Eu nunca vou assumir um papel de liderança, porque eu fico insegura nesse lugar. E o último seria o cognitivo. Então, quando a pessoa se sente incapaz, ineficaz, impotente, né? E aí, claro, a gente vai pensar em algumas características dentro desses quatro pilares que podem se mesclar ou não, né? Ou pode ter características muito nesse lugar. Então, para isso, eu sou muito dependente, para aquilo, não. E o que vai fazer com que a gente considere isso realmente algo para a gente olhar? Né? Então, sempre essa questão que a gente falou, desse espectro. Que nível de sofrimento, né, que isso me causa e há quanto tempo eu sinto isso? Sim. Então, se isso é algo muito pontual, né, aparecer uma pessoa na minha vida que de repente eu falo, nossa, eu não estou me reconhecendo, parece que com essa pessoa eu fico impotente. Então, talvez isso não seja necessariamente seu, mas dessa relação com essa pessoa. E aí você pode ir se afastando disso, né? Buscando alternativas para lidar com isso. Mas quando isso é algo que vai se apresentando ao longo da sua vida e vai gerando problemas, né? No sentido de você se sentir incapaz, de você ter insegurança, que isso pode gerar até uma ansiedade social, né? De ansiedade, porque o sofrimento ele pode aparecer de diversas formas, né? Através de uma crise de ansiedade, compulsão alimentar, né? A pessoa vem e fala, olha, nossa, eu tô comendo muito além do que eu estava acostumada, tô comendo muito doce, tô ficando muito ansiosa, tô muito sedentária, não consigo sair de casa sozinha. Então vai aparecendo esse sofrimento, a gente vai expressando no corpo de formas diferentes, né? Essa dependência do outro. E é interessante, né, até que às vezes a gente sabe que tem alguma coisa que não tá bem ali, fala, por exemplo, nas relações tóxicas, essa coisa do celular, por exemplo, você tem uma parceira, um parceiro que mexe no seu celular, invade a sua privacidade, vê as suas coisas ali, e você sabe que isso não é bacana e que isso tem te produzido sofrimento, tem te gerado sofrimento, mas você fica ali, você não fala sobre isso, porque você tem essa dependência emocional do outro. E essa dependência emocional, porque ela te remete a um lugar conhecido anterior, que é talvez o medo do abandono. Isso mexe com lugares muito íntimos, muito profundos. E se eu largar dessa pessoa, será que eu consigo uma outra pessoa me relacionar com outro alguém? Hoje eu tô fora do peso, como é que eu vou tentar conquistar alguém? Tem tudo isso, e a gente vai criando fantasmas também, e acaba que reforçando, alimentando essa dependência emocional dessa história que você não consegue sair, né? Acho que você trouxe um ponto de que é muito importante a gente falar, que eu acho que
tanto essa questão, né, vamos tentar aqui, né, sempre que a gente fala nos episódios, a gente vai tentando caracterizar este fenômeno, né, como eu, como fenomenóloga, gosto de falar, né, o fenômeno da dependência emocional. Então, tanto características, causas, consequências, sintomas da dependência emocional. Então, você trouxe um ponto que eu acho muito fundamental, que é a questão da autoestima. Né? Então, quando a gente pensa em dependência emocional, acho que obrigatoriamente a gente está pensando numa questão de autoestima baixa, né? De uma insegurança fundamental, que aí pode ser em vários aspectos, às vezes em muitos juntos, né? Essa questão do corpo, né? Do meu corpo, por várias questões aí, de uma questão cultural, uma pressão social, enfim. Padrões, né? Cobranças, às vezes, também que vêm dos pais, né? Nesse sentido. Então, essa construção da autoestima, como que ela foi feita, isso é importante. Isso, como foi construída. Observe em você as críticas que você ouvia, ou que os próprios pais, mãe, por exemplo, em relação à menina, se fazia. Né? Então, tem uma paciente, por exemplo, que ela traz muito isso. A mãe não falava necessariamente para ela, filha, que ela era isso ou aquilo, mas ela falava para ela própria, mãe. Ela se olha no espelho e se xinga. Né? Então, assim, a autoimagem dessa mãe é muito prejudicada. E ela, enquanto filha, se identificando com essa mãe, porque ela vê até a semelhança física, ela faz esse paralelo e ela começa a ter essa questão, né? Desenvolver exatamente esses problemas com a autoestima. Se sente rejeitada, né? Então, isso é tão complexo, né? Quando a gente fala em maternidade, então esse cuidado que a gente, quando cuida de filhos, não é só você olhar para o filho, para a filha, mas para si. Sim, é um espelho, como se você se relaciona com você. Isso, porque isso vai espelhar o outro, né? É uma referência. Né? A criança se referencia no pai, na mãe, né? Muito mais na mãe, a gente sabe, né? Inicialmente. Então, de fato, é uma responsabilidade muito grande. Gente, quem assiste novela aqui? Você assiste, tá? Assisto, eventualmente. Então, aquela Vale Tudo, gente. Não tô fazendo propaganda, não. Mas tem um caso que tá rolando de dependência emocional lá, que, assim, de vez em quando eu assisto também. E acho que vocês vão... Quem assiste aí, quem gosta de novela, vai saber do que eu tô falando. Tem um caso de uma mulher que ela é usuária de álcool. Na verdade, ela tem uma dependência química do álcool. E ela teve um relacionamento, teve um filho e tal. Esse relacionamento acabou, justamente por conta do uso abusivo de álcool. E daí, ela consegue se relacionar com outro cara. Mas é uma relação muito conflituosa. Muito conflituosa, porque ela tem essa dependência química do álcool e ele não. E aí eles estão tentando se relacionar, mas quando acontece qualquer situação que ela vê, mexe com a insegurança dela, que ele pode... da gatilho, que a gente falou gatilho, hoje. E aí, ele vai se relacionar com outra pessoa, ele não veio me ver, ele isso, ele aquilo, ela já entra em crise e ela volta a beber. Fazer o uso. E aí, assim, ela tem uma dependência emocional instalada ali dele, e ele recentemente decidiu terminar o relacionamento. Então, como tudo isso impactou ela demais, né? E por conta dessa fragilidade emocional. Esse que a gente consegue ver na novela, que não teve, é claro que não conta a história desde quando bebê, mas que esse amadurecimento ao longo da vida não teve. Ela se tornou uma mulher muito insegura. E aí o álcool acaba que aniquilando, assim, anulando isso. Ela fica mais solta. Ela não pensa naquela hora. Exatamente. Mas desenvolveu uma dependência emocional muito grande dele e sempre recorre ao uso do álcool quando as coisas não saem como ela gostaria, né? E acho que isso é uma coisa bem complexa, né? Por isso que eu acho que é interessante a gente ir cavando, né? Sim. Então vamos pensar nessa questão muito ali dessa segurança que foi estabelecida lá nessa infância, né? E aí eu penso muito na teoria do apego, Sim. né? Que também
nos artigos que a gente lê, eles sempre trazem também essa questão da teoria do apego. Então, quem quiser, a gente pode fazer um episódio sobre a teoria do apego, mas essa questão desse apego ali que foi vinculado nessa infância, que vai trazer ou mais segurança ou menos segurança, né, inseguranças, que são muito mais comuns até, né, gente? Então é mais comum a gente ter apegos inseguros do que apego seguro. Então, ou seja, isso faz com que a gente vá se perceber ao longo dessa vida tendo muitas questões para a gente lidar, justamente com base nessa questão lá atrás. Por isso que não tem como não falar da infância, né, para a gente olhar para essa história do presente, mas que a gente não tem que ficar só falando da infância, mas como que isso se reflete hoje na sua vida, né? O que essa insegurança desse passado traz e que você está sofrendo com isso. Então, isso que você trouxe da dependência química, a gente pode pensar isso como uma comorbidade, ou seja, como algo secundário que deriva dessa dependência emocional. Exatamente. Até porque na novela ela tem um relacionamento muito conflituoso com a mãe também. Então, é claro, né? Se fosse uma história real, a gente iria cavucar ali, a gente ia achar que tem coisa, que essa insegurança e vem antes e que a dependência química é uma comorbidade mesmo, né? Mas agora até, a gente estava falando dessa coisa do relacionamento que tem essa dependência emocional, que são ambas histórias, né? Provavelmente o que domina tem alguma questão aí que envolve esse ser dominador, esse ser dominante, ser dominador, e quem é dominado também, né? Então as histórias, elas se complementam, elas se vinculam exatamente, a gente fala, se vincula na dor, né? É mais ou menos assim, né? Se vincula na dor. Mesmo aquele que domina e o que é dominado, e aí aí vira esse bolo, né, gente? E por isso que, assim, é difícil a gente ficar romantizando as ligações amorosas, né? Então, o amor existe? Lógico que o amor existe, mas o porquê que a gente se junta uns aos outros, muitas vezes é justamente isso, né? Se não 100%, né? Eu diria que 100% das vinculações são através disso, através de tentativas de cura que podem funcionar quando a gente olha para isso, percebe isso e está disposta a encarar, né? Ou a gente vai ficar nessa repetição a vida toda. Então, um lance que acho que é bacana a gente pensar aqui é que quando a gente identifica que a gente está num relacionamento que tem essa dependência emocional de maneira grave aí, que você não consegue ter autonomia para a vida, né? E que você está regredido nesse lugar de infância, de medo de abandono, de ficar sozinho, medo de não conseguir, de incapacidade, como até falou. Então, da gente pensar que a gente pode fazer novas escolhas. Não é simples, né? Quando a gente está num relacionamento que tem dependência emocional, talvez a gente precise buscar ajuda fora para a gente conseguir olhar para esse relacionamento como ele é, né? E em muitos casos dá para melhorar. Acho que quando os dois, né, que estão no relacionamento percebem que tem esse movimento e buscam ajuda, acho que talvez dê para melhorar. Eu costumo falar, Gi, que tanto a terapia de casal, ela pode, né, ser muito indicada, né, enfim, é isso. Quando a gente está junto ali, os problemas que a gente percebe a nossa relação tá tendo esses problemas aqui. A gente pode ir para uma terapia de casal, isso pode ser uma ótima solução. Ajuda, né? Solução, acho que não, porque solução vai depender de outros fatores. Mas a terapia individual também é muito eficaz no sentido de a psicanálise ou a terapia psicológica. Quando a gente se muda, né? Quando a gente começa a mudar coisas no nosso próprio comportamento, isso vai se refletir na relação. E aí, o outro ou também precisa correr atrás disso, ou ele não vai dar conta. A relação vai rompe a relação. E é importante você estar fortalecida justamente para... existe essa possibilidade, né? Isso mesmo. E assim, né, se tem uma negação do outro, se o outro não quer buscar ajuda e você já tá nesse movimento,
Então, talvez é um momento de pensar, né? É um momento... Se vale a pena. Gente, isso é vale tão a pena fundamental. Ficar, gente, vale a pena ficar... Você tá ali, ó, envolvida, querendo melhorar, buscar coisas novas, e o outro ali paradinho, sem querer sair do lugar. Como que a gente faz? A gente vivencia um relacionamento assim de dor, sofrimento? Por quê? Pra quê, na verdade? Eu tenho um item aqui que eu anotei, tá tudo na parte azul, mas que eu falei, nossa, deixa eu lembrar disso aqui. Sim. Que é justamente as pessoas que aparecem na terapia para buscar corrigir coisas para tentar voltar para aquele parceiro que não estava bom. Tipo, deu ruim, o relacionamento acabou e a pessoa vai para a terapia não porque ela percebe que ela tem questões, mas porque ela quer colocar aquela roupa, vestir aquela máscara que o parceiro estava querendo. Isso, gente, é red flag, bandeira vermelha de dependência emocional. Tipo, é isso. Se você quer mudar o que você tem para ficar mais adequado a esse parceiro, para não perder esse parceiro, dependência emocional instaurada. Isso, exatamente. Então, olhe para si e perceba o que vai fazer você ficar nessa tentativa, né, de continuar numa situação assim só para não perder o parceiro. E assim, não é que eu não estou aqui querendo minimizar a parceria e a importância disso, né, só para não perder, mas é porque é importante você olhar para isso. Se essa relação estava sendo doentia, tóxica, abusiva, te fazendo mal, você sentia medo de falar com a pessoa, por exemplo, essa questão do celular que a gente trouxe, né? Você sente comportamentos assim. E aí você fala, nossa, então, né? Aí o cara descobriu, ficou com alguma coisa ali no celular e aí terminou, chega. Aí você vai querer fazer algo para não repetir aquilo, se corrigir para voltar para essa relação. Exatamente. Então, por favor, não faça isso. Não faça. Né? Olhe para si e perceba que tem coisas que são livramento. Isso. E de novo, gente, impor limites. É importantíssimo você impor limites numa relação que você tem o risco de adoecer. Então, impor limites. Não, aqui assim, eu preciso desse espaço sozinha com as minhas amigas em algum momento, sei lá, com a minha família. Não quero que você mexa no celular. Acho que a gente precisa começar a falar sobre limites de novo, né? A gente já tem um episódio aqui sobre limites, mas é importante a gente estabelecer. Não tem um limite aqui, porque eu sou único e eu tenho a minha história, que ela se funde com a sua, mas eu continuo sendo único, eu continuo sendo eu. Eu não posso me perder no outro, eu não posso esquecer que eu tenho uma vida, uma história, e que se soma à história do outro, mas que você continua sendo você. Né? Tendo a sua individualidade. Tendo a sua individualidade, e é importante que respeite esse movimento de individualidade, porque eu ouço várias histórias. Eu casei, daí eu perdi amigos, eu não me afastei. Eu me afastei de todo mundo, e aí se envolve na vida do outro, e é com os amigos do outro, é tudo do outro. E se acontecer de se separarem, a pessoa tá sozinha, tá sem ela, inclusive. Ela se perdeu no meio de tudo isso. Então, esses limites, eles são importantíssimos que a gente estabeleça, né? Tem um livro, que chama Mulheres que Amam Demais. Assim, é uma indicação que a gente faz aqui, porque é um livro muito bom do Robin Norold. Não, gente, esse livro é muito bom porque ele conta casos de mulheres que sofrem com dependência emocional. E como é feito um trabalho para sair desse caminho de dependência emocional. Os casos são impactantes, é muito legal. Acho que faz muito sentido com o tema. E leiam, busque, tá na internet para comprar, enfim. Tem um grupo terapêutico, Tem um grupo terapêutico, Mulheres que Amam Demais também, e que tem ajudado mulheres a sair dessas relações tóxicas, que tem esse quadro de dependência emocional grave, e que estão vivendo aí, estão conseguindo passar por cima. Porque é isso que você falou, né? Acho que a gravidade desse caso vai fazer com que a gente vá precisar ir para outros caminhos, né? Então, talvez você nem consiga se identificar, tipo, você nem consiga pensar em ficar só
justamente porque aquilo é mais grave do que você dá conta. Então você vai precisar buscar uma ajuda mais intensa, mais profunda, mas busque ajuda, né? Isso. Então, assim, só rapidinho, eu queria dar aqui um perfil dos dependentes emocionais, que eu fiz umas anotações pra gente. E aí, claro, vamos pensar no espectro, né? Não é porque eu sinto um pouco disso aqui que eu tô falando, que eu sou dependente emocional e que eu tenho que olhar pra isso. Mas a gente sabe, né? Assim, no fim das contas, a gente sente no dia a dia se existe esse grande medo de ficar sem o outro. Mas, enfim, comportamentos de submissão, abstinência na ausência do objeto amado. E aí eu identifico muito semelhante ao dependente químico, né? Quando a gente fala em abstinência, né? Pensei de ficar sem aquela substância, aquilo já me dá, né, uma ansiedade. Então, é a mesma coisa aqui, ó. Abstinência na ausência do objeto amado, ausência de decisões nos relacionamentos. Então, eu não consigo. Isso é muito comum, infelizmente, né? Quando a gente pergunta para as pessoas, principalmente mulheres, que é o que a gente acaba trocando mais. Mas assim, a pessoa fala, não é só mulheres não. Tô lembrando aqui de várias mulheres me falando dos parceiros. Mas de fato no artigo que a gente trouxe aqui para vocês, as mulheres elas sofrem mais com dependência emocional do que os homens. Então, e aí tem outra questão, Gi, que a gente não falou, que é a questão cultural. Sim. Então, no Brasil, sim, as mulheres sofrem mais. Tá? Então, só contextualizando. Sim, dependendo da cultura, não. Dependendo da cultura, vai ser o homem. Então, isso tem mais esse impacto cultural. Mas no nosso caso do Brasil, é isso aí. Sim. Mas, por exemplo, o que você quer? Pode escolher. Vai num restaurante. Não, mas o que você quer comer? Às vezes a pessoa nem sabe do que ela gosta. E delega o poder de escolha ao outro. Gente. E aí a gente tá falando de uma comida, mas pode ser de N coisas. Isso aqui é só um exemplo, né? Tipo, música, sair, viajar. Será que eu gosto de viajar? Se eu fosse viajar, e eu adoro fazer essas perguntas na clínica, assim, né? Mas se fosse, pra onde iria? E às vezes a pessoa pega congelada, não consegue nem pensar. Quando percebe que não consegue saber do que gosta, aí começa a bater também essa ansiedade. Sim. Então, existe também uma negação de encarar o buraco que estamos. Sentimentos de insatisfação. Isso também é bem comum nas mulheres. Muito comum. Né, amiga? Psicanalista. Especialmente nas histéricas. Ai. Mas não vamos entrar nesse assunto aqui agora. Então, não vamos entrar, mais só um parênteses, gente, que a gente já recebeu comentários, viu, Gisele? Lá no Desenrola Vai Beber, no nosso canal do YouTube, que era pra gente falar a diferença entre a psicologia e a psicanálise. Olha, vamos falar. As nossas abordagens. Então, fica aqui a dica pra gente fazer isso no próximo episódio. Tá bom. Vazio emocional. Gente, isso aqui, na minha opinião, é o cerne. Vazio emocional. A angústia. Mas a falta é estruturante, ela vai existir. A gente pode, que a gente caminha. A gente pode desenvolver isso no episódio de solidão, que vai ser o próximo, Gisele? Podemos, porque isso vai acompanhar a gente pro resto da vida. Então, já fica atento que a gente vai entender mais de dependência emocional quando a gente se deparar com a solidão, com a angústia, e que a gente precisa se apropriar disso. Porque o vazio, gente, é existencial. Existencial, exatamente. Medo da solidão. Medo da solidão, aí tá vendo? Medo do abandono, que eu falei, medo da solidão, é isso. Aí, baixa tolerância à frustração. Achei isso super interessante, gente. Então, e aí o que a gente percebe? Quanto que esse relacionamento, mesmo quando você tá com a parceria, ele é frustrante porque a pessoa está insatisfeita eternamente. Sim. Então, é um ciclo, mas é um ciclo que eu acabo culpando o outro quando ele tá na minha vida. Não é bom? Sim. Eu tô frustrada porque você não faz isso e aquilo. Né? Acho que isso aqui vai dar um pano pra manga também. Vai dar. Foco excessivo no outro.
Então é isso, tanto na satisfação quanto nos problemas. Eu tô olhando para o outro. Exatamente. Eu vivencio os problemas do outro, as coisas boas do outro. Eu não tenho vida fora a vida do outro. Logo, autonegligência. Então, ou seja, eu me abandono, afinal, o abandono é algo que faz parte de mim, da minha história de vida. Tô acostumada a ficar abandonada, mas aí eu foco no outro. Sim. E aí eu esqueço de mim. Sensação de estar presa no relacionamento, porque é isso, eu preciso me vincular a isso. Necessidade excessiva de ajudar o parceiro. Tentando resolver todos os seus problemas. Volta para essa satisfação eterna também. Porque, sempre eu preciso. Gente, quando é possível, Quando é possível isso, você resolver todos os problemas do outro, Também é uma fuga, Porque aí você não precisa olhar para os seus, como você já falou. Quando você não olha para os seus, você vai sempre mirar no outro. Mas que necessidade, é essa de estar sempre tentando colocar o outro à frente, É um comportamento um pouco obsessivo, É obsessivo. E é adoecido, Que é isso que a gente está falando aqui também. Tendência a ser mais impulsivo. Então, são pessoas que vivem cheias de emoções, digamos assim. Que precisa da emoção. Do jeito que vem, vai. Do jeito que surge, você faz, você não pensa muito. Eu lembro de uma história de um paciente que ela trazia... exatamente, Ela tá checklist disso aqui e numa das sessões eu falei para ela sobre a necessidade de transformar a vida dela numa novela. Que era trazer emoções para a vida. Então, quando a vida estava muito, muito pacata, tédio, vazio existencial, aquilo sufoca. Não dou conta dessa angústia, disso. Eu preciso estar. E ela falava assim: todos os dias eu começo o dia com uma emoção e termino com a emoção oposta. Ou seja, existe essa necessidade dela própria fazer essa novela com a própria vida. Então as coisas são muito intensas para mim. Nossa, foi horrível. Eu lembro um pouco, é muito infantil, Porque eu fico pensando nos meus filhos anos atrás. Como ele contava isso, esse é o pior dia da minha vida. A Luana fala isso. Ela fala: nossa, hoje foi o pior dia da minha vida. Mas por quê? Porque você gritou, mamãe. É isso. E o melhor dia também, às vezes é o mesmo dia, gente. Então, essa montanha-russa de emoções, veja como isso é infantil. Por quê? Porque o tempo, o meu, é como se eu olhasse tudo com uma lente de aumento, Isso mesmo. Então, assim, vamos tentar dar um pouco de distância para a gente ter um pouco mais da noção disso e fazer uma avaliação um pouco mais lógica, Se acalmar, se autorregular. Agora sim, a gente... não é fácil fazer isso porque é sintoma, Tudo que essa pessoa, como ela vivencia a vida e olha, também tem muito do sintoma e ela faz o que faz às vezes ela ficar ali, é o que dá sentido para a vida. Então por isso que precisa talvez de uma ajuda para enxergar tudo isso, porque também não é fácil olhar, para esse funcionamento. Então é isso, busquem auxílio, acho que, E a última, que era a visão negativa de si e positiva dos outros. E tem a ver com a autoestima também, com a baixa autoestima que a gente comentou. Exatamente. E aí? Desenrolamos ou não desenrolamos? Acho que desenrolamos super. Que legal. Então, eu acho que a gente finaliza aqui. Esse tema que foi bombástico. Bom, você deu uma dica aí que é o Mulheres que Amam Demais. Isso, Mulheres que Amam Demais. Eu vou dar uma dica. Isso. Ela tá esquecendo aqui, gente, que ela tem dica. O episódio sobre chantagem e dependência emocional da Elisama Santos, que é maravilhosa, Maravilhosa. Chá de Coragem. 18 minutinhos. Então, assim, vale a pena. Chantagem emocional, gente, é bombástico. Então, assim, vale a pena você ouvir e você perceber quem faz, quando faz, como faz.
Olha para si. Sim. Não, tudo que a gente conversou aqui, esse episódio da Elisama, tudo, é assim, é ouvir com uma escuta aberta e atenta para aquilo que você está vivenciando, se tem a ver com o que você vive, ou já viveu, ou se alguém está vivendo aquilo que você... Então, reconhecer, né? Reconhecer a situação e, a partir disso, poder também fazer novas escolhas, né? É isso, gente. É isso, gente. Até o próximo episódio do Desenrola Vai Beber.